traz investimentos para a sua vida, traz conhecimento, traz instrução. Quer ser sábio? Chega aqui, vamos falar com o Michael do escritório de investimentos aqui de Curitiba, e hoje ele vai falar de fundos imobiliários. Como é que tá, Michael? Tudo bem? E aí, cara, tudo bem? Tudo jóia, que maravilha. Maravilha. Vamos falar? Vamos falar, acho que esse é um tema bacana, todo mundo gosta. É uma renda passiva todo mês, isso é interessante, acho que é interessante a gente Sim. discorrer um pouco sobre E aí, você trabalha no escritório de investimentos? Como que funciona? isso. Eu só acho que vou me apresentar um pouquinho, sou o Michael Andrade. Eu tenho uma participação societária no escritório de investimentos que se chama Graf Capital. Ele é um escritório credenciado XP, onde a gente presta assessorias de investimento para os nossos clientes. Entendi. E o que você pode falar sobre fundos imobiliários? Ok. Pessoal, fundos imobiliários hoje é o queridinho das pessoas que querem renda passiva todo mês. Todo mês um dinheiro ali caindo na sua conta é um investimento extremamente aceitável nesse sentido de a gente conseguir ter a renda passiva pingando ali todos os meses, que é o que as pessoas gostam. Então as pessoas elas podem comprar cotas de um fundo imobiliário e em vez de comprar uma casa que vai dar aluguel, porque a casa vai dar manutenção, você tem um inquilino, tem que fazer contratos, você tem várias coisas, né? Agora o fundo imobiliário, o que precisa? Isso, exatamente. A vantagem de um fundo imobiliário é que você tem mais liquidez. Se você precisar de vender, você vende mais caro que uma casa não. Tem essa questão que você comentou, inquilino, o cara sai, às vezes não paga água, deixa algo ali nesse sentido. No fundo imobiliário a gente não tem isso. Não tem isso. A gente não precisa necessariamente de ter um valor alto. Se você for comprar hoje um barracão para alugar, você precisa de um valor muito alto. Sim. Pagar à vista ali, etc. No fundo imobiliário você pode ir comprando cotas e tendo isso a partir de, sei lá, R$ 100 você pode começar comprando cotas de fundos de galpão logístico, que são barracões alugados para empresas de... Entendi, mas eu posso ter outro tipo também, né? Não só galpão. Eu posso ter também shopping center. Você pode ter sócio de shopping centers, de fundos de papéis que são de dívidas de agronegócio ou de setor imobiliário. Você pode ter fundos de fazendas, pode ter o setor logístico, pode ter o de shopping center, pode ter o de laje corporativo, que geralmente é alugado para escritórios, etc. A pessoa que vai começar uma carteira de investimentos, ela vai entrar nesse mercado financeiro. Então ela pode entrar com um pouco, ela tem que ter muito dinheiro. Como que funciona? Porque a imagem que nós temos do mercado financeiro é um mercado muito rico, então você tem que ter muito dinheiro para poder estar lá. Então não necessariamente que precise de ter muito dinheiro. É óbvio que se a gente tiver uma participação de cotas muito maior, a gente vai ter, né, um aluguel considerável. Mas não, você não precisa, você pode adquirir as suas cotas a partir de R$ 70, R$ 80, a gente tem cotas de excelentes fundos que você pode estar... E vocês indicam esses fundos e a pessoa vai comprando. Então se ela sobrou lá R$ 1.000 no mês, ela vai lá e compra R$ 1.000 em cotas no fundo imobiliário. Ah, mas no outro mês só sobrou R$ 400. Não, então você coloca R$ 400. E daí ao longo do tempo você vai ter várias cotas e que vai representar um montante que vai te dar uma renda passiva. Exatamente, isso mesmo. E tem também o valor das cotas que vão te rendendo ali no mês que você pode reinvestir. Se você, por exemplo, não tem um valor alto para que você tenha uma renda passiva aí de R$ 2.000, tá? Uma renda passiva de R$ 2.000, você vai precisar de um valor um pouco maior para ter essa renda em cotas. Você pode estar aí comprando, se planeja. Você sabe que você me deu uma vai ideia agora. comprando. Eu vou fazer uma pergunta para você sobre isso. Então a pessoa, ela quer ter R$ 2.000 de renda passiva. Então ela trabalha no trabalho dela, ela ganha 1.500, ela ganha 3.000, ela ganha 4.000, seja o valor que for que você ganhe. Só que você quer ter 2.000 a mais para... Como que você faz para ter R$ 2.000 a mais por mês no fundo imobiliário? A gente vai ter um planejamento para essa pessoa, do quanto ela pode aportar no mês. Tá? Então ela vai aportar 30% do salário dela. Ela vai dar uma diminuída nos gastos dela e vai arrumar uma renda extra para poder ganhar esse dinheiro. Então, sábado ela não trabalhava, todo sábado ela vai fazer bico de Uber, ou de pedreiro, ou de doméstica, ou vender brigadeiro, ou fazer alguma coisa. Só que esse dinheiro vai vir a mais, que é o que ela vai investir para no dia de amanhã. tem essa... E eles falam o seguinte: você gasta o teu tempo agora para poder ter tempo no futuro. Exatamente. É primordial a gente pensar na aposentadoria independente. E se a gente não ter essa habilidade, que eu gosto de chamar de habilidade de fazer um investimento bom, a gente não consegue se aposentar bem lá na frente. Entendi. E é super interessante uma pessoa que tem essa mentalidade. Poxa, o que eu vou fazer para mim ter um valor X daqui a algum tempo? Para mim ter uma vida um pouco mais confortável. Tá? Você me perguntou ali da... Para ter R$ 2.000 por mês. Ter R$ 2.000. Primeiramente, se ela não tem esse valor para entrar já da renda, porque para você ter aí... Veja bem, para ter 2.000, se é 8, 10% ao ano, então você tem que ter um valor muito alto, né? Quase uns 200 mil, 180 mil. Né?
Se ela não tem esse valor e ela vai precisar, que enfim, quer ter essa renda, ela vai ter que ter a disciplina de poupar no decorrer dos meses. O valor que ela vai conseguir poupar, que ela vai conseguir adquirir cotas, é o que vai determinar o tempo. E reinvestir o valor dessas cotas. Porque essas cotas, a partir de uma cota, ela já vai ter um aluguel ali um mês. Ela não pode tirar esse dinheiro para ela consumir Ela pode tirar esse dinheiro para ela consumir, mas a gente tem que entender que vai atrasar um pouco o que ela quer. o que ela quer. Entendi. Porque isso não vai vir. Entendi. Então a meta então para ter 2 mil por mês é ter 200 mil reais. Isso. Tá, então ela vai começar. Mais plausível. Ela vai ter que ter uma meta. O meu plano é ter 200 mil, porque com 10% ao ano, ou 12% ao ano, né? Se for 10, eu vou ter 20 mil no ano. Sim. E isso vai. Quer dizer, então ela vai ter 20 mil nesse ano, 20 mil no ano. Detalhe, tem também o aluguel dessas cotas, que ela pode reinvestir e potencializar esse período que ela quer até chegar nessa conta. Pessoal, é super simples e isso é números que é possível chegar nesse valor. Só que às vezes as pessoas acabam parando no meio do caminho. Desistem? Desistem. Porque demora, não vai ser da noite pro dia. Às vezes a pessoa, sei lá, quer comprar algo, vai lá e vende. É que a cultura nossa é do imediatismo. São poucas as pessoas que pensam em projetar o futuro. E o futuro, ele é logo ali. Né? Porque chega, né? O tempo passa. Então, se você tem 18 anos hoje e você projeta aqui com 36, você quer ter tantos, você tem 18 anos para programar a tua vida. Agora, se você tem 50, você quer com 60 ter tal coisa, você tem 10 anos para ralar ainda para programar a sua vida. Então, vai depender muito de quanto tempo você tem e de quanto você está disposto a pagar. Eu conversei com meu pai ontem, ele estava conversando e brincou comigo e falou: você sabe que eu fui tentar financiar um negócio e não deixaram? Daí eu fui perguntar por quê. O gerente do banco falou assim: por causa da tua idade, com 77 anos, quanto tempo você vai querer financiar? É interessante, né? E isso mostra uma realidade. No investimento é a mesma coisa. Você vai querer ter 2 mil por mês com 75 anos quando você se aposenta? Com 65 anos quando se aposenta? Sim, gente. O tempo é super importante no investimento. É super importante. Justamente por causa dessa analogia que você fez. Se a gente tem tempo, a gente não precisa de um valor tão grande para poupar. Mas se a gente não tem tanto tempo, você já quer. Às vezes as pessoas chegam lá no escritório, Michael, eu quero, com uma idade um pouco mais avançada, 50, 40 anos, sei lá. Eu quero me aposentar daqui 10 anos, ganhando X valor. Né? Custo de vida do cara e tal, sei lá, ele quer ir no mínimo uns 10 mil reais. A gente faz todo um planejamento para ele. Pode poupar tanto, por determinado tempo, é feito isso. Aí às vezes ele pensa: nossa, mas tudo isso de aporte, se ele não tem um valor para colocar e já render, ele vai ter que fazer isso de aporte, para que ele tenha esse valor no futuro. Sim, ele vai ter que arrumar os aportes necessários. Ele pode dar um pouquinho por mês, mas vai ter que aportar ao longo do tempo. Exato. E às vezes eles pensam: poxa, mas esse é um valor maior. Por quê? Porque o prazo, o tempo é curto, 10 anos, para chegar em determinados valores. E quando uma pessoa mais nova, que já tem esse poder do tempo, consegue um aporte menor, ter lá na frente uma boa. Porque assim, pessoal, imagine que as cotas ali, elas te rendem um percentual de dividendos, né, do aluguel ali por mês. Vai chegar uma hora que esse próprio aluguel já vai dar o valor de aporte seu. Sei lá, imagine 500 reais por mês, você aportando 500 reais em fundos. Então é um valor já mais expressivo para que lá na frente você tenha. Então isso vai crescendo exponencialmente. Chega uma hora que cresce exponencialmente. E o negócio gira sozinho. Aí as coisas vão dobrando mais rápido, entendeu? Mas esse começo às vezes acaba sendo um pouco mais difícil. Você não vê tanta diferença, mas que faz sentido sim ter o hábito de poupar, o hábito de esperar e fazer os seus aportes. Que faz sentido lá na frente. Que maravilha. As pessoas que conseguem ter essa disciplina, elas mudam de vida lá na frente. Então, a pessoa que quiser ter um fundo imobiliário pode procurar o escritório de vocês, você vai dar a orientação devida e vamos esclarecer tudo o que for necessário. Perfeito. Certo? Tem alguma consideração para a gente falar a respeito de imposto? Sim, imposto de fundos imobiliários, tá, pessoal? Você comprou uma cota, sei lá, 100 reais. Essa cota valorizou para 130 reais. Se você for vender essa cota, não quer mais, quer vender, poxa, tive um lucro ali, eu quero vender esse lucro. Você vai pagar de imposto 20% do lucro da cota. Tá? Os aluguéis mensais não tem imposto. Então, por exemplo, sei lá, valor X ali de aluguel, vamos dar um exemplo, você tem ele caindo todos os dias 500 reais. Tá? Todos os dias não, desculpa, todos os meses. Você não tem imposto em cima disso. Você declara normal ali, mas não tem imposto. Quando vende as cotas com lucro, aí você paga 20% da venda da cota. Entendi. Se a Então, pessoa... se você vender o imóvel, tá? Você vende hoje um imóvel, a alíquota acho que é 27%, né? É 27%. Num fundo imobiliário não, é 20%. Então você já tem uma questão que é favorável a você, que é imposto. Você tem a questão da liquidez de um fundo imobiliário, que você pode estar vendendo hoje. Se você tem as suas cotas ali, independente do valor que está, se você precisar de dinheiro hoje, você vende as suas cotas. Você consegue vender elas. Tá? Então a liquidez do imóvel você não consegue vender hoje. Você vai ligar para o imobiliário. Sim, isso vai depender de terceiro. O fundo não, você coloca lá disponível, ele já comprou na hora. Exato. E outra vantagem, tá, pessoal?
Então vamos fazer o seguinte, dê um Google aí agora, digita aí porque vai aparecer na tela daqui a pouco. Tá bom? A gente Dê um vai- Google aí e vamos achar um fundo. Pode escrever e daí nós vamos colocar na tela daqui a pouco um fundo aí para todo mundo ver. Qual que você procurou pra gente poder ensinar as pessoas a procurarem também. Aí eu vou pegar esse fundo aqui, que deve ser Shopping Center, tá? É o VISC11. Não é uma recomendação de compra, tá, pessoal? Isso é interessante, tem vários fatores na hora de analisar para você comprar, mas é só para um exemplo didático. E o que a pessoa tem que olhar? Então você deu um Google, vai aparecer para você um fundo imobiliário. No caso do Michael, ele deu o Google, apareceu o VISC11. E daí o que a pessoa olha, Michael, dentro do site para ela saber o que tem de informação importante para ela saber fazer as perguntas. Tá? É sempre interessante, pessoal, todo fundo de investimento ele tem uma lâmina que consta tudo que ele tem, o que ele faz, o valor ali e também rendimento. Quando a gente entra nessa lâmina, é super interessante a gente ter o conhecimento de que o patrimônio líquido, o patrimônio, seja um patrimônio de valor alto. Tá? Então esse fundo aqui ele tem um patrimônio líquido de 3.700 milhões. É um valor bom, é um fundo grande. Não é fácil de um fundo desse vir a quebrar ou observar algum investidor. Enfim, tem vários. E a liquidez dele diária, quanto é? Liquidez é super importante, tá? Liquidez é super importante olhar para liquidez. A liquidez desse fundo é de 14,5 milhões, tá? 14.500 milhões por dia, isso é negociado por dia. Entre compra e venda de ações, isso? Exato, de Tá. cotas do fundo. Exato, isso mesmo. Porque se entra um investidor que tem muito dinheiro, ou entra ou sai, você sofre oscilação das cotas. Imagina que tem um investidor saindo com um valor muito Expressivo. as suas cotas podem se desvalorizar. Então, por isso que a liquidez é super importante. Então, se tiver um investidor com 30 milhões, ele sai com 30 milhões no dia, e a liquidez do fundo é de 14 milhões, a tua cota vai ser diminuído o valor dela. vai ter um valor específico, porque é um valor acima do normal do que é negociado. E daí isso daí não é uma oportunidade para alguém querer comprar cotas desse fundo também? Sim, é que é difícil, né, isso acontecer, mas se por acaso vem acontecer de um investidor vender muito desse jeito e a cota vir desvalorizar, é interessante a gente entender por que está sendo vendido, se o cara só está querendo sair ou não. E se for só uma saída, é interessante reanalisar, porque as cotas vão diminuir e às vezes fica assim favorável A compra. Mas é muito difícil um investidor sair do nada com um valor desse. Ele sempre tem uma motivação para isso. Uma motivação, por isso que é interessante olhar. E a motivação é o que vai fazer você enxergar o cenário do mercado econômico do país, né? Exato. É super importante analisar isso, porque se isso vir a acontecer, a gente pode. Não é porque se desvaloriza desse tipo. Quando é um cenário igual o que aconteceu na época do Covid, que vários ativos se desvalorizaram, ações, fundos, etc. Tudo bem, a empresa ali ainda estava ali, ela ia continuar, só estava passando pelo momento ruim do cenário global mesmo. Entendi. Mas assim, por exemplo, vários fundos de shopping se desvalorizou a cota porque ficou fechado. Os que aguentaram, fundos com patrimônio forte e com uma boa liquidez, aguentaram isso, a cota desvalorizou. Quem comprou mais em conta, hoje a cota já valorizou. Você tem bons fundos de shoppings, é um exemplo, tá, pessoal? Mas alguns também vieram a não aguentar essa prova. Entendi. Tá, então só pra gente finalizar, quais são as considerações finais sobre fundos imobiliários pro pessoal? Tá. Pessoal, sempre quando for analisar um fundo, então é isso que a gente vai comentando um pouco, o patrimônio do fundo, a liquidez do fundo e também o dividendo, se ele paga bem ou não. Tá? Então a gente consegue ter dividendos aí de 15% ao ano. Isso aí é super interessante. Acho que é basicamente isso. Sempre é interessante estar procurando um profissional para auxiliar nessa tomada de decisão. E é sempre interessante você estabelecer com você mesmo uma meta. Tá? Eu quero ter um valor X em determinado tempo. Eu vou precisar de acordar tanto, ou eu vou precisar desse valor de montante. Então isso é super interessante. Estabeleça uma meta, estabeleça um valor mais aceitável, tá, pessoal? Porque às vezes a gente acaba querendo ter aquele super valor ali, né? E é o tempo que você falou, né? E é o tempo. Então isso é fundamental. Tenha paciência, tenha a sua disciplina, que lá na frente vai fazer sentido. No começo talvez fique um pouco difícil, mas lá na frente faz sentido. A pessoa, ela consegue ganhar o hábito de poupar depois de um tempo, né? Consegue. A gente, às vezes, quando a gente muda o hábito, fica muito difícil. Mas quando a gente consegue adquirir uma rotina, acaba ficando fácil. Isso é Do ser humano. É do ser humano mesmo, do nosso cérebro. E conseguir entender que tem esses detalhes que ele está fazendo. Então é super interessante. Depois que você adquire o hábito, você vai ver que você vai ter mais conhecimento. Você já vai ter o seu valor ali rendendo. Então você vai ver que faz super sentido. Que bom. E é disso que se trata. Quero agradecer o Michael por trazer mais conhecimento para nós. O Projeto Sabedoria, ele sempre tem como cunho principal trazer conhecimento, instrução